Então vamos à palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Eu quero estar fazendo inicialmente a leitura do versículo 1 até o versículo 7 e depois vou convidar a vocês a deixarem as suas Bíblias abertas, que nós vamos conversando um pouquinho mais sobre esses textos aí especificamente. A palavra do Senhor, então, 1 Pedro 3, do 1 ao 7, diz o seguinte: Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem, e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Aleluia. Até aqui, amados. Quero fazer algumas considerações introdutórias antes de nós voltarmos aqui a esse texto, essa porção maravilhosa da palavra de Deus. A primeira delas é: o casamento é uma união de duas pessoas com experiências, culturas, costumes e hábitos diferentes que passam a conviver juntas. Essa é uma observação que eu julgo bem pertinente num culto de casais, num culto específico. Nós, então, somos pessoas, um casal, um homem e uma mulher, que são criados em lares diferentes, em famílias diferentes, com costumes diferentes, hábitos diferentes, manias diferentes, experiências diferentes de vida, e que em dado momento da caminhada da vida se conhecem, começam a ter um relacionamento, começam a suprir um sentimento e começam a projetar uma vida juntos. Mas enquanto está naquele primeiro momento de conhecer, de namorar, tudo é rosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas a gente vai ver as dificuldades, essas coisas que pesam do nosso passado, é quando nós vamos nos casar, é quando nós vamos passar a viver juntos. É quando nós vamos conhecer os hábitos, os costumes, a cultura daquela outra pessoa. E isso é uma coisa que não é fácil para ninguém, porque cada um tem os seus conceitos, seus valores morais, seus valores éticos, as suas experiências, aquilo que tem por certo e errado. Então isso, com certeza, é uma dificuldade, é uma situação que todos os casais enfrentam, independente, uns mais, outros menos. Aprender a conviver junto, aprender a lidar com essas diferenças, aprender a lidar com essa bagagem que cada um traz do passado. Então o relacionamento ele é muito baseado em concessão. O relacionamento conjugal ele é muito baseado em ceder, em aprender a conviver, em aprender a conhecer a pessoa e entender os porquês das suas concepções, daquilo que acha certo ou errado. Então essa é uma consideração muito importante quando vai se ministrar uma mensagem para os casais. A gente não pode tirar isso de mente. A gente não pode tirar isso da nossa mente. Segunda consideração: o casamento é uma união de ordem divina, instituído e regulamentado por Deus. Quem é que instituiu o casamento? Deus. É uma instituição divina. Se nós formos estudar a palavra de Deus lá no começo, no livro de Gênesis, quando Deus cria Adão e depois cria Eva, e vai dizer que unirá o homem-se a sua mulher, unirá o homem-se a sua mulher e deixará pai e mãe, e os dois formarão uma só carne. Nós temos já um princípio lá no início da Bíblia, que é uma instituição, um casamento, homem e mulher. O casamento de um homem e uma mulher é uma instituição divina, é instituído por Deus. Mas ele não é só instituído por Deus, ele também é regulamentado por Deus.
A palavra de Deus não ensina simplesmente que tem que se unir os dois, se casar e os dois tornarão uma só carne. A palavra de Deus, ela também nos ensina com diretrizes. Deus não mandou só se unir e viver do jeito que quiser. Deus ele instituiu o casamento, mas ele também regulamentou como deve ser a vida conjugal. Então, na palavra de Deus, nós temos acesso a aprender como devemos nos comportar como maridos e como mulheres. Terceiro ponto. Pedro é um dos autores bíblicos que traz ensinamentos sobre o casamento. Pedro é mais um dos que Deus usou para escrever sobre relacionamento conjugal. Mas nós temos vários autores bíblicos que tiveram a mesma tarefa. Então, nessa noite eu quero me adeter mais especificamente nos ensinamentos que Deus usou Pedro, aqui nessa sua primeira carta canônica, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus sobre o casamento. Mas não se esgota aqui. Eu seria ingênuo e até tolo se quisesse numa noite, numa ministração, querer esgotar todos os assuntos sobre um relacionamento, sobre um casamento. Isso é impossível. É impossível. Existem cursos, existem seminários e mesmo assim sempre fica faltando alguma coisa. Mas se nós conseguirmos de pouquinho em pouquinho estudar a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus sobre coisas, sobre situações, sobre orientações de Deus para o nosso relacionamento, com certeza, passo a passo, dia após dia, nós vamos fortalecendo o nosso relacionamento em Deus. Nós vamos buscar então nessa noite aqui, nessa porção que Deus usou Pedro para escrever, para meditar em algumas coisas que são pilares de um relacionamento. É uma passagem muito importante que Deus usou, assim como Deus usou Pedro, o próprio Jesus ensinou e outros, né, ao longo da Bíblia que ensinaram. Mas vamos então voltar aqui ao texto bíblico. Guarda essas considerações introdutórias que são importantes, né, para a gente se situar do que está acontecendo. Pedro, então, ele começa nos versículos anteriores aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 11, a falar dos deveres sociais dos cristãos. Ele começa a falar de como um cristão deve se comportar na sociedade, perante as autoridades, perante a sociedade como um todo. E aqui, a partir, então, do capítulo 3, ele vai, o verso já começa do mesmo modo, então é uma continuação sobre os deveres sociais, só que aqui ele foca sobre o casamento e é sobre isso que eu quero me deter. Eu quero ler de novo o versículo 1 e o versículo 2 que diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro ponto aqui, amados. A primeira instrução aqui, então, que a palavra nos traz, é que as mulheres devem ser submissas a seu marido. Aqui já começa, então, né, nos primeiros versículos aqui, Pedro vai estar direcionando a palavra às mulheres no que diz respeito ao casamento. E lá no último versículo, só no versículo 7, ele vai se referir aos homens, mas nós vamos chegar lá, tá, mulherada? Não se preocupe. Vai apertar a corda um pouquinho pro lado de vocês, porque não fui eu que escolhi assim, tá? Foi Pedro que escreveu desse jeito. Vocês briguem com Pedro lá, tá? Reclamem com Pedro, mas não comigo. Eu só estou repetindo aqui as palavras do Senhor. Então, até o versículo 6 vai ser coisa para a mulherada, o versículo 7 para os homens. Mas vai chegar a vez dos homens, amém? Amém. Os irmãos podem dar um amém, hein? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Amados, então essa primeira instrução é que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. E nós vimos isso lá também no Gênesis. A partir de Gênesis, né? Quando Deus cria a Eva é para ser uma ajudadora, uma auxiliadora de Adão. Desde também do princípio foi desse jeito. Então, é um mandamento bíblico que as mulheres sujeitam-se aos seus maridos? Sim. Aqui é mais uma das passagens bíblicas que reforça essa orientação, essa instrução de Deus, de que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Sim. As irmãs podem dar um amém aí? Amém. Irmãs, mas vou dizer uma coisa para vocês e principalmente para os irmãos também. Essa submissão tem limites. Essa submissão não é uma submissão cega. Porque ser submissa, a submissão não significa inferioridade, mas estarem juntos na mesma missão. É submissão. Submissão não significa inferioridade. Submissão não significa eu mando e tu obedece. Submissão não significa ou tu faz isso porque eu sou teu marido e estou te mandando. E a palavra de Deus diz isso. Não, submissão é estar junto na mesma missão.
Essa submissão que Deus espera das mulheres, esse controle, esse predomínio que Deus espera dos homens, não é uma submissão cega. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nessa mensagem ainda. É estar junto na missão. É não estar separado da missão. É caminhar junto na missão. É mirar o alvo junto em Cristo. Aleluia! A mulher tem que ser submissa ao marido, sim, mas na caminhada com o Senhor. Tem que ser submissa do ponto de vista bíblico, do ponto de vista que Deus espera que uma mulher seja submissa ao seu marido. Segundo ponto aqui. O primeiro exemplo é para que as mulheres casadas com maridos descrentes, onde a orientação é que pelo comportamento adequado delas, preguem a palavra para os maridos, para que os maridos se convertam. Então veja bem aqui, Pedro ele não está falando nesse primeiro momento de mulheres casadas com cristãos, mulheres casadas com descrentes, ele está tratando. Ele vai dizer, a fim de que, tem que ser sujeitos ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, quem é um homem que não obedece a palavra? É um homem que não é convertido. Quem não obedece, qualquer de nós, homem ou mulher, quem não obedece a palavra, uma pessoa que diz, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas rejeita a Bíblia, não obedece a Bíblia, não considera a Bíblia como palavra de Deus, ele é uma pessoa que não é convertida. Não pode dizer que é cristão. Pode até falar da boca para fora, mas a palavra de Deus refuta que uma pessoa seja cristã e que refute a palavra de Deus. Então, aqui está falando de alguém que não é uma mulher que se converteu e o marido não é convertido. Então, vai dizer que seja ganho sem palavras, pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, aqui eu creio que não tem ninguém que é casado, um casal, que um é convertido e o outro não. Mas é muito importante saber disso, porque nós como cristãos, como casais cristãos, nós vamos nos deparar com familiares, com irmãos ou irmãs da igreja. Isso também vale para o outro lado da moeda. Aqui o específico é as mulheres, mas nós vamos ter pessoas caminhando junto com a gente que uma mulher é casada com um homem que não é convertido. E aqui então ele vai deixar bem claro que é muito mais importante, a chance dessa mulher levar o seu marido a Cristo é muito maior através do comportamento dela, da verdadeira submissão aos olhos de Deus, do comportamento dela, do que ela ficar lá querendo, ele abriu os olhos, ela abria a Bíblia na frente dele, ela colar versículo da Bíblia no espelho, na geladeira, ou ela querer ficar insistentemente todos os dias querendo pregar a palavra para ele através da Bíblia. Não que isso seja errado, mas isso aí vai gerar em certos casos uma aversão. Então é muito mais importante que a mulher, através do seu comportamento respeitoso com seu marido, amoroso, dócil, que o marido possa ver que depois que ela se converteu, houve uma transformação na vida dela, houve uma transformação no comportamento dela, e que dessa forma possa despertar a ele o que gerou isso, qual é o causador disso, e ele automaticamente, pouco a pouco, vai começar a se interessar por isso. Veja que Pedro não diz para a mulher separar, converteu, era casada já e se converteu, e o marido não se converteu junto, não diz que é para se separar e procurar um marido crente, diz que é para obedecer, se sujeitar àquele marido, mas pregar a palavra para ele, e principalmente através da sua mudança, através da sua verdadeira conversão, transmitida dentro do lar, na vida com o marido, na vida com os filhos, na vida, enfim, na sociedade como um todo, para que o homem possa ver a transformação daquela mulher, e que para ele possa ser ganho para Cristo através do comportamento dela. Amém? Amém. Vamos continuar aqui, versículo 3 e versículo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, a beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Primeiro ponto aqui. A maior beleza de uma mulher não deve estar na sua aparência física. Então, para as mulheres aqui, a maior beleza da mulher não deve estar no cabelo, não deve estar na joia, no enfeite, naquilo que é exterior. Não, a palavra de Deus é clara, é no ser interior, é naquilo que é interior. Isso, amadas, não significa que não se deve se embelezar, que a mulher não deve se embelezar.
Veja bem, Pedro não está censurando. A gente sabe que tem algumas igrejas que inclusive tem nas suas... Eles usam usos e costumes, enfim, mas é praticamente como se fosse uma doutrina, que a mulher não pode usar batom, não pode pintar o cabelo, não pode usar brinco, enfim. Aqui Pedro não está falando nada disso. Pedro não está censurando que a mulher se adorne. Pedro não está, a palavra de Deus não está censurando em outros casos que acontece algo semelhante. Paulo também vai escrever sobre isso. Não é que a mulher não se adorne, não se pinte, não se embeleze. O problema é dar mais valor para a beleza exterior. O que é censurado aqui é que a beleza da mulher, a principal beleza, aquilo que deve ser o motivo de maior encantamento do seu marido, é o que ela tem de por dentro. É esse comportamento de espírito dócil, é esse comportamento honesto, é essa sujeição ao seu marido. A mulher pode e deve se embelezar, se arrumar bem bonita, ficar bem linda para o seu marido, pode e deve. Mas isso não pode ser o argumento principal. Veja que aqui Pedro ainda está falando aqui no sentido daquelas mulheres casadas, né, com homens descrentes. Uma mulher não vai converter o seu marido porque ela vai ficar mais bonita, porque ela vai se embelezar melhor. Não é isso. E uma mulher que já é casada com um homem crente, ele não vai amar mais ela por conta dela ser uma mulher bonita, atraente, com aparência boa, com joias, enfim, com toda essa questão do embelezamento. Ela deve sim fazer isso. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que está dentro. O mais importante é como a mulher trata o seu marido, é como trata os seus filhos, é como se comporta. A beleza da mulher mais importante, mais relevante é a beleza que está dentro. É uma mulher verdadeiramente convertida. É uma mulher que dá vazão e espaço para o Espírito Santo de Deus. Aqui também fica um ensinamento que deve sim se embelezar. Mas aqui a linha, eu creio, na minha opinião, que a linha que divide aquilo que foge, que passa do embelezamento sadio, vamos dizer assim, para um embelezamento que leve à promiscuidade, que leve aquele embelezamento que a mulher usa, uma roupa, uma pintura, uma maquiagem, que vai chamar, atrair outros homens. Eu acho que cada um é consciente. Eu acho que não precisa uma igreja ir lá dizer não pode usar batom, não pode isso, não pode... Eu acho até que isso é contra a Bíblia. E a palavra de Deus ensina isso. Eu acho que cada um de nós, cada uma mulher verdadeiramente convertida, que tem o Espírito Santo, ela vai saber até onde é o limite do embelezamento, mas um embelezamento que não seja promíscuo, que não seja para chamar a atenção de outros homens, os olhares de outros homens. Eu creio que cada uma das irmãs, estou falando bobagem, mas vocês não têm consciência do que é um embelezamento que não vai ser algo que vai extravasar ao limite. Cada um de nós, os homens também, cada um de nós temos a consciência desse limite. Eu acho que é isso que cada um, né, quem tem verdadeiramente o Espírito Santo dentro de si, vai saber qual é essa linha. Não precisa alguém vir apontar o dedo e dizer. Amém? Amém. Vamos continuar aqui então, amados. Versículos 5 e 6 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Pedro então passa a falar das mulheres, né, vai dar um exemplo aqui de mulheres convertidas a Cristo, casadas com homens convertidos a Cristo. Porque a Deus, na ocasião, né, Cristo ainda não era revelado, a gente sabe, mas vai dar o exemplo, por exemplo, de Sara com Abraão. Abraão era crente em Deus, então ela era mulher de um homem convertido, de um verdadeiro crente, que devem também, assim como as mulheres convertidas, submeterem-se aos seus maridos e terem um bom comportamento. Veja que Pedro vai falar mais uma vez, agora para mulheres casadas com crentes, né? Ele vai dizer então que a esperança delas, primeiro vai dizer que aquelas mulheres, vai chamar aquelas mulheres de santas mulheres, aquelas mulheres que viviam santas aos olhos de Deus, e vai dizer que a esperança delas estava em Deus.
Elas eram casadas, obedeciam seus maridos, mas elas tinham esperança em Deus. A esperança, o alicerce delas estava em Deus. E elas se sujeitavam a seu marido. Veja que reforça aquilo mais uma vez. Marido sendo crente ou não crente é um mandamento bíblico. Independente é casado, a mulher tem essa questão da sujeição que a gente já falou um pouquinho mais de como deve funcionar. Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Isso era uma coisa cultural. Não estou dizendo que as mulheres têm que chamar hoje, nos nossos dias, os maridos de Senhor. Mas naquela cultura hebraica lá, daquela época lá, era costume naquela cultura chamar o seu marido de Senhor. Era um motivo de honra naquela época. Isso é uma coisa que ficou lá naquele tempo, mas o princípio persiste, né? De honrar o seu marido. Delas vocês serão filhas se praticarem o bem. Se praticarem o bem, se fizerem o que é bom e não derem lugar ao medo, né? Então, amados, mais uma vez aqui Pedro então reforçando que independente, o que ele vai usar os dois paralelos aqui, a mulher casada com um descrente, a mulher casada com um crente, é a mesma coisa, não muda nada, a sujeição é a mesma. Tem algumas coisas, amados, que eu quero fazer uma observação bem importante aqui. A palavra de Deus fala que nós devemos que as mulheres devem se sujeitar aos maridos, fala que todos os cristãos, homens e mulheres, devem se sujeitar às autoridades, às leis terrenas, só que existem as exceções às regras. A palavra de Deus ela traz algumas exceções, como por exemplo, Pedro e Paulo escreveram que Pedro aqui um pouquinho antes escreve que nós devemos nos sujeitar às autoridades, mas quando nós vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o mesmo Pedro, quando foi preso, torturado, e foi proibido de sair e pregar o Evangelho, o que ele vai dizer, o que está escrito lá em Atos, que ele vai dizer, o que eles vão dizer? Pedro está junto lá, pode falar o que quiser, nós vamos sair daqui e nós vamos continuar pregando o Evangelho. Antes, né, Pedro, ele entendeu que antes agradar a Deus do que agradar os homens. Naquele caso era uma autoridade dizendo para não pregar a palavra. Mas isso está acima da autoridade terrena. Pedro ele vai descumprir uma lei, por quê? Porque Jesus deu uma lei que ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Aleluia. Então essa é uma exceção da regra. Nós não podemos cessar de pregar o Evangelho. O próprio Pedro, que aqui escreve uns versículos antes, aqui no mesmo capítulo, no capítulo 2, ele vai falar que nós nos devemos sujeitar aos reis e todas as autoridades, como autoridades constituídas por Deus. Mas o próprio Jesus ensinou e ele seguiu essa regra. Se mandar proibir de pregar o Evangelho, a gente tem que pregar o Evangelho mesmo assim. E por que eu estou usando esse paralelo, esse exemplo? Porque existe sim a mulher que é casada com um descrente, existe também exceção da regra. E também casada com um crente também existe exceções da regra. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, lá, ele vai escrever e vai tratar, por exemplo, no caso da mulher casada com um descrente, ele vai orientar para ela não se separar. E nós temos que orientar sim, casos de mulheres convertidas, ou homens, ele vai usar os dois paralelos lá, ou um homem convertido com uma mulher que não é convertida, ou vice-versa. A orientação bíblica é para não separar, é para lutar pelo casamento, é para perseverar. Porém, todavia, ele vai fazer uma observação lá, que é muito importante. Desde que, vou trocar em miúdos aqui, desde que o casamento com um descrente não venha interferir na comunhão pessoal com Deus. Desde que o casamento com um descrente não venha a ser colocado numa situação de negar a Deus, de negar a fé em Cristo Jesus. Isso é superior. Essa é uma exceção que tem que ser quebrada. E pode acontecer, e acontece às vezes, amado. Eu conheço a história de uma pessoa, de uma mulher que era casada, se converteu, o marido não se converteu, perseguia ela, andava atrás dela, não queria que ela fosse na igreja, e ela caminhando com Cristo, até chegar ao ponto que ele disse para ela: ou é eu, ou é o teu Deus. Ou é eu, ou é o teu Deus. E na minha opinião, aquela mulher, ela teve uma das escolhas mais sábias da vida dela. É o meu Deus. É o meu Deus. Ele chegou ao ponto de colocar ou é eu ou é o teu Deus. E ela escolheu Deus. Aleluia. E naquela situação ela escolheu
se apartar daquele relacionamento, porque chegou ao ponto para ela poder ficar com o marido, ela tinha que negar a fé dela, ela tinha que rejeitar o Deus dela, aquele Deus que salvou ela, que tirou ela de uma situação muito difícil, e Deus honrou aquela mulher, ela reestruturou a vida dela. Esse testemunho que eu estou falando é verdadeiro. Então essa é uma exceção da regra, essa é uma exceção da regra, e no caminhar da história a gente vai ver que Deus abençoa, glória a Deus por isso, amém? Amém. Então a gente tem que ter muito cuidado, amados, muito cuidado com todas essas coisas, a gente não pode ser taxativo. Como eu disse no início da mensagem, casamento é uma coisa bem complicada, tem várias variantes, tem várias situações, mas nós temos que saber que, né, o título dessa mensagem, a proposta do culto dessa noite é o casamento que dá certo. E muito bem a irmã Juraci falou, o casamento que dá certo é o casamento que segue a vontade de Deus. O casamento que dá certo é o casamento que está alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, versículo 7, então. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Aleluia. Chegou a hora dos homens, viu? Até agora são o chicote nas mulheres. Eu disse que chegou a hora dos homens. É um versículo só, mas ele é forte. Ele é forte. As irmãs agora estão esperando ali, né? Manda um abraço aí, mamãe. Vamos lá então. Primeira consideração aqui. Aos maridos, ele orienta que usem de sabedoria no tratamento com suas mulheres e as honrem. Veja que ele vai dizer aqui então: maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratando-as com honra. Então ele vai dizer o que? Maridos, né? O homem tem dificuldade com algumas coisas. As irmãs têm que entender isso. A gente tem dificuldade. As mulheres, elas, na minha opinião, assim, elas têm uma capacidade de lidar com 2, 3, 4, 5 situações. A gente é uma coisinha de cada vez. A mulher, ela consegue ser muito mais dinâmica, muito mais versátil que o homem. O homem é mais, né? É mais difícil, irmãs. É mais difícil. Você tem que ter paciência, muita paciência. Mas olha o que a palavra de Deus diz, que nós, homens, temos que ter um bom convívio. Temos que ter um bom convívio. O irmão Volney falou também na fala dele aqui sobre a importância do convívio, sobre a importância da gentileza, sobre a importância da sabedoria, né? Como está escrito aqui, ó, tratem-as com honra, honrando a sua esposa, honrando a sua mulher. Nós, homens, temos que honrá-las, nós temos que cuidar delas. Segundo ponto aqui, o marido é o cabeça da relação. Isso não pode ser entendido como uma superioridade arrogante, mas como uma responsabilidade sobre a sua esposa. Ser o cabeça da relação não significa ser um machão, um fortão, um poderoso. Significa que a gente tem muito mais responsabilidade dentro de um casamento do que a mulher. Sério isso, irmão Marco? É sério. A responsabilidade principal é nossa. Nós somos o sacerdote do nosso lar, homens. Nós somos o sacerdote do nosso relacionamento. O relacionamento é 2, requer esforço dos 2, mas o homem também, aquela coisa da submissão, né? A mulher é submissa, o homem é o cabeça, mas ele é o principal responsável. É o homem que no momento difícil que tem que tomar às vezes certas decisões, se posicionar para proteger a sua mulher, para cuidar dela. Olha o que o texto diz aqui na sequência, como parte mais frágil. Como parte mais frágil. Não quer dizer que a mulher é coitadinha. Não quer dizer especificamente de uma questão de força física. A gente sabe que tem diferença. O homem, né? Por isso que tem as modalidades lá no esporte. O homem, o mesmo esporte masculino, o mesmo esporte feminino. A gente sabe que tem essas diferenças. Mas não é nessa questão física aqui que o autor bíblico está se referindo. Está se referindo dizendo que tu é o cabeça, camarada. Tu é o responsável. Se tu é o responsável, é a parte mais frágil. Tu tem que cuidar. Tu tem que zelar por ela, pelo sentimento dela, pelos desejos dela. Tem que saber que, como eu disse, a mulher emocionalmente é uma coisa assim
que o homem nunca vai saber, porque a mente da mulher é completamente diferente de nós, no relacionamento principalmente, assim, né? Enfim, mas a gente tem que entender como parte mais frágil. Mais um ponto aqui. O marido que não trata bem a sua esposa corre o risco de ter suas orações interrompidas. Olha aqui, é Pedro que traz isso aqui. Isso aqui Paulo não escreve. Pelo menos eu não lembro de Paulo escrever isso em lugar nenhum. Veja que ele diz assim, ó, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Olha só que coisa forte, que novidade aqui que Pedro traz. Ele está dizendo que aquele marido que não trata a sua mulher com parte mais frágil, que não tem um bom convívio com a sua mulher, que não cuida dela, que não honra ela, que não respeita ela, que judia dela, que bate nela, que maltrata ela, enfim, que trata ela, entende a submissão da mulher como algo de inferioridade, como eu disse aqui, que trata essa submissão como eu mando e tu tem que obedecer, que judia, que maltrata, que bate na mulher. Olha o que o texto diz aqui, tem as suas orações interrompidas. Vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, e Deus não vai responder. E Deus vai cerrar os céus, vai fechar os céus. Não vai ter orações respondidas. Vai ter que se consertar primeiro, vai ter que aprender. É como se Deus dissesse assim, ó, o que tu quer? Tu quer que eu te ajude nisso, nisso, nisso e nisso, mas tu não cuida da tua mulher do jeito que tu tem que cuidar. Tu quer as bênçãos, mas tu não trata a tua mulher como tu tem que tratar, como eu te ensinei a tratar na tua palavra. Então isso é muito importante, as nossas orações chegam a ser interrompidas caso nós não cuidamos das nossas mulheres como nós devemos. Isso é muito forte, é Deus fechando o canal de comunicação, por conta do jeito que a gente trata as nossas mulheres, se a gente não tratar do jeito que elas devem ser tratadas. Amém? Amém. Homens, ó, presta atenção nisso aí. Eu quero concluir essa mensagem, amados, em 3 pontos. Primeiro ponto. O casamento é uma instituição divina e deve seguir as orientações bíblicas para que possa dar certo. Quero reforçar isso aqui porque eu já falei. O casamento que dá certo, tema da mensagem, do culto dessa noite. O casamento que dá certo é quando nós entendemos que o casamento é uma instituição divina, é uma instituição abençoada por Deus, é algo que Deus criou, é algo que Deus colocou desse jeito. Um homem e uma mulher que se unem e vão viver uma vida a 2. Só que esse homem e essa mulher tem que entender o quê? Para quem é cristão, óbvio, né? Para quem é cristão. Para quem não é cristão, tem outros parâmetros, tem outros valores a serem observados. Mas nós cristãos, que cremos que a palavra de Deus é a regra de fé e conduta, que a palavra de Deus é infalível, que a palavra de Deus é a orientação norte para cada cristão, para cada cristã. Nós temos que buscar na palavra de Deus, através das orientações da palavra de Deus, a solução para o nosso relacionamento. O casamento que dá certo é aquele casamento alicerçado em Deus. O casamento que dá certo é aquele casamento onde nós buscamos, cada um, homem e mulher, melhorar, mudar, nos moldar. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para pedir perdão, nunca é tarde para nós reconhecermos que nós estamos errados, nunca é tarde para tentar salvar o nosso relacionamento, nunca é tarde para tentar melhorar o nosso relacionamento. Aleluia. O casamento que dá certo é o casamento que está debaixo da presença de Deus, é o casamento que tem a bênção do Senhor. Aleluia. Segundo ponto, as mulheres devem ser sábias em seu comportamento e submissas aos seus maridos, para que possam buscar em Deus um casamento abençoado. Mulheres, eu encerro a participação com vocês dizendo: busquem sabedoria em Deus. Busquem sabedoria em Deus. Às vezes tem que engolir cobra, lagarto e jacaré. Ou encher a boca d'água, né? Como foi falado aqui, e ficar. Que os maridinhos não são fáceis. Não são fáceis. Mas às vezes tem que engolir cobra, lagarto e jacaré. Ou encher a boca d'água e ficar ali, né? Mas vocês têm que aprender a ter
ou se já tem, desenvolver cada vez mais a sabedoria, a paciência. Tem que buscar sabedoria, tem que entender que quem determinou que o marido é o cabeça não é o irmão Marco, não é o pastor Paulo que prega isso, é Deus. E isso a gente vê de capa a capa na Bíblia. Mas como eu disse para vocês, essa submissão, não entendam submissão como uma escrava, como alguém que pertence ao marido como propriedade. A submissão é andar junto na missão. A submissão é caminhar junto em Cristo. A submissão é fazer a obra junto, é submissão, está junto na missão. A mulher não é inferior ao homem em absolutamente nada, nada. O homem tem que ser o porto seguro da mulher, isso é ser o cabeça, isso é ser o sacerdote do lar. Aleluia. Busquem, mulheres, ter um comportamento crente, para a mulher que é casada com um crente ou com um não crente, um comportamento sadio, ou que traga o seu marido para Cristo, ou que cada vez mais o seu marido tenha prazer em estar com você e de vocês estarem juntos em Cristo. Aleluia. Terceiro e último ponto, agora eu falei para as mulheres, agora para os homens. Falei tanto, da situação para as mulheres, agora eu deixei a cereja do bolo para o fim. Agora as irmãs vão dar uns glória a Deus e aleluia. Eu espero, Eu espero. O texto, irmãs, era 6 versículos das mulheres, só um dos homens. Mas vamos ver como é que encerra aqui. Agora, trouxe uma orientação geral no primeiro ponto, no segundo ponto, reforçando a questão das mulheres, terceiro ponto. Os maridos devem fazer o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. E se os maridos conseguirem fazer o que Paulo escreveu aos Efésios, vocês vão ter as mulheres mais felizes e amadas do mundo ao lado de vocês. E isso que eu estou falando para os maridos, eu falo para mim. É uma coisa que eu preciso dia após dia exercitar e querer fazer melhor. Eu nunca vou conseguir fazer o que Paulo escreveu aos Efésios, eu tenho consciência disso. Nem vocês vão conseguir. Mas o que eu acho tão interessante, eu já vou ler aqui, tá? O que Paulo falou aos Efésios. É que Deus, mandou Paulo escrever algo que era impossível a gente fazer. Para ter uma noção assim, tu nunca vai conseguir fazer isso que eu estou mandando tu fazer. Então quer dizer o quê? Tu tem que esforçar o máximo. E o teu máximo não vai ser suficiente. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5 e no versículo 25 ele disse o seguinte: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eu não tenho condições de amar minha esposa, minha amada esposa, como Cristo amou a igreja. Algum homem aqui tem? Não. Quem é? Cristo se entregou. Olha a analogia que Paulo faz. Maridos, amem as suas mulheres. Amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como é que foi essa entrega de Cristo? Cristo, ele tinha o peso do pecado da humanidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Foi o que escreveu o profeta Isaías. Cristo, ele pegou o peso, a culpa do pecado da humanidade e se entregou pela igreja para ser pregado numa cruz, para ser torturado, açoitado, ter o seu sangue vertido, o seu sangue sagrado. Mesmo que eu me entregue, que você se entregue pela sua mulher para ser crucificado numa cruz, não vai ser a mesma coisa que Cristo pela humanidade. Não vai ter o mesmo poder, porque o único sangue derramado que tem poder de salvar, de redimir, de justificar o pecado é o sangue de Jesus Cristo que verteu naquela cruz. Mas Paulo diz: maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, a si mesmo por ela. Maridos, vamos amar as nossas mulheres. Com que intensidade, irmão Marco? O máximo que a gente puder. Vamos agradar as nossas mulheres, vamos tratar bem as nossas mulheres, vamos honrar as nossas mulheres, vamos nos esforçar. E nunca te esquece disso que eu te falei. Por mais que tu faça, por mais que eu faça, nunca nós vamos chegar à plenitude do amor. Então olha que orientação bem severa para os homens aqui. Tudo que foi falado para as mulheres, é possível das mulheres conseguir um padrão bem alto. Mas isso aqui que Paulo escreveu, que a palavra de Deus ele reforça aqui no contexto lá em Efésios 5, a gente nunca vai conseguir alcançar. Isso quer dizer o que para nós?
camaradas, vocês têm que se esforçar para fazer algo que vocês nunca vão conseguir. Eu botei um padrão de amor que vocês têm que ser pelas mulheres de vocês que vocês nunca vão conseguir. Então vocês vão ter que estar sempre se esforçando mais e mais e mais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quero orar e encerrar minha participação nessa noite. Aleluia. Querido e amado Deus, eu te dou graças, Senhor, por essa oportunidade de estar reunido aqui, Senhor, com meus irmãos e minhas irmãs, nesse culto aqui, Senhor, com o tema do casamento que dá certo, Senhor. Nós te pedimos, Deus, eu te peço, Senhor, que cada casal aqui, Senhor, que está aqui nessa noite, Pai, incluindo eu e a minha esposa, Senhor, que nós possamos amar um ao outro, Senhor, que nós possamos, ó Deus, nos moldar à Tua vontade, que nós possamos deixar o nosso eu, o nosso achismo, o nosso egocentrismo, Senhor, de lado, que quando surgir as dificuldades, as brigas, as discussões que vão surgir para todos nós, Senhor, nós possamos nos acalmar, botar a mão na cabeça, orar, Senhor, e buscar em Ti, na Tua palavra, Senhor, solução para os nossos problemas, Pai. A Tua palavra é o nosso guia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja em nós, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, segure a nossa mão, segure a nossa boca no momento de ira, de raiva, Senhor. Que nós possamos nos amar, Senhor, cada marido e cada mulher se amar, Senhor. Que nós possamos nos respeitar. Que estar em casa, Senhor, com o cônjuge, Senhor, seja motivo de regozijo e de prazer, Senhor. Que o nosso lar seja o nosso porto seguro, Senhor. Que nós possamos nos abraçar, nos beijar, nos amar, Senhor. Que nós possamos ser exemplo para os nossos filhos. Que nós possamos ser exemplo para aqueles casais não convertidos, Pai. Que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. E que o Senhor nos abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém.